maneiro. Muito maneiro. Você vai Amei. receber essa ilustração, tá? Ai, quero mesmo. Adorei. Vou postar. Então vamos começar sabendo por onde veio o Popozuda? O que aconteceu? Popozuda veio da época, pra quem não sabe, eu participei do grupo Gaiola das Popozudas, né? Eu comecei lá, onde era só dançarina, né? Então, quando o convite surgiu, eu trabalhava no posto de gasolina, era frentista. Aí meu filho estava com uns 5 meses, né? Já de nascido. E aí surgiu o convite, passou um... Não, mas espera, surgiu como? Você tava lá no Eu posto? tava no posto, abastecendo os carros, trabalhando, normal, na pista, né? Como se falava antigamente. Tô lá na pista, trabalhando. E aí o cara parou de carro e falou assim, poxa, tô montando... Você gosta de fazer o quê? Você gosta de dançar? E eu sempre gostei de dançar. Nunca sonhei cantar, né? E ele falou assim, então, tô montando um grupo de funk, é novo. E já ouviu aquele filme Gaiola das Loucas? Eu falei assim, óbvio, né? Quem não? Quem não? E aí ele falou assim, então, só que o grupo vai se chamar Gaiola das Popozudas. Só que, assim, de imediato eu fiquei meio assim, eu falei, gente, cara, parar no posto, né? Naquela época a gente levava várias Desconfia, cantadas. né? Claro. Pô, aí... Valeu, Dani. Eu tinha começado, assim, tinha pouco tempo que eu tinha voltado a trabalhar, né? E eu falei, cara... Você tava de licença maternidade? Sim, na verdade, quando eu engravidei do meu filho, eu fazia figuração na Globo, né? Não sabia disso. Que quando eu massa. engravidei do Pablo, eu já tinha trabalhado em posto de A gente vai ter que gasolina. voltar antes, então, disso tudo. Eu já pra tinha trabalhado em posto de gasolina. Só que depois eu parei e aí eu falei, eu quero fazer... Aí uma amiga, conheci uma menina, falou assim, eu faço figuração lá na Globo. Eu falei, que máximo, deixa eu ir um dia. Aí eu falei assim, vai na agência que eu tô, né? E vai lá, se inscreve, que se eles gostarem, você vai, pensa todo dia fazer. E aí eu fui. Chegou lá, eu me apaixonei por aquele cenário todo, né? Andava pra lá, andava pra cá. O dia Projac. O dia que o diretor falou assim, você vai passar do outro lado na rua e vai dar tchau. Menina, pra mim pareceu que eu era atriz, eu tava atuando, sabe? Tão mega feliz que eu fiquei. E aí eu Foi falei, o melhor tchau que você já deu. Pô, aí eu falei assim, cara, vou querer fazer, sei lá, vou querer ser atriz, sabe? Comecei a me empolgar pelaquilo. E aí comecei, né, a fazer direto, todo dia. Saía direto, às vezes, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, voltava de novo. 8, 9 horas da manhã, eu estava no Projac de novo, sabe? Direto, porque também, assim, você vai juntando dinheiro, você recebe mensalmente, né? Então, quanto mais você fizer, melhor do que você fazer um aqui, depois outro lá. Então, não vale a pena. Mas como eu já estava encantada pelo aquele mundo ali, e aí comecei a fazer. Eu falei, depois ganhei uma bolsa de teatro. Só que, quando eu descobri, passando mal, gravando Cacete Planeta, né? Eu tava, tipo, aqui no inferno, né? Que eles gravavam, às vezes, naqueles infernos, aquelas coisas. Sim. Tava muito calor, eu comecei a passar mal. Só que eu tinha essa mania, tinha essa coisa assim, de toda vez que eu entrava num lugar fechado, ou então um ônibus em pé, eu sempre tinha aquela sensação de desmaio, sabe? Dava pressão baixa. Aí eu falei assim, cara, tô passando muito mal, gente. Aí, uma vez, tendo relação, né? Com a pessoa, eu comecei assim, a cama ficou muito cheia de sangue, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, será que eu tô com algum problema? Fui no médico, fui na ginecologista. Chegou na ginecologista, ela falou assim, ela foi, me examinou. Falou assim, acho que você tá grávida aí por uns 12 semanas, quase 3 meses. Eu falei, mentira. Falei, não, que isso? Tô não. Tava. Aí ela falou, vamos fazer uma transvaginal. Aí naquela época era cara, gente, que hoje não seja, né? Mas não cabia no meu bolso naquela época. Arrumei o dinheiro, fui fazer. E aí, 12 semanas, 3 meses de grávida de Pablo. E a minha gravidez foi muito complicada, né? Eu tinha grupo de risco de perder, então eu tive muito descolamento de placenta, que foi o que aconteceu. E por isso o sangue. Por isso o sangue foi o descolamento de placenta. E eu tinha que ficar benzida de perna pro ar, sem fazer nada a gravidez toda. Então, assim, foi muito confusa, foi tudo conturbado, Nesse sabe? momento você não estava mais no posto? Ou o posto foi depois? Não, antes eu trabalhei no posto. Eu saí do posto para ir fazer figuração. Ah, tá. Ok, tá. Entendeu? Eu Tá. já tinha experiência no posto. Então, eu só saí de lá para fazer figuração, para seguir esse caminho. Que foi a hora que você descobriu a gravidez, Que eu descobri, parou tudo. aí parei tudo, não podia fazer nada,
né? Porque qualquer movimento que eu fizesse a mais, eu sangrava. Meu Deus. Era risco de perder. Então, assim, fiquei igual uma estátua em casa. Tipo assim, limites para as coisas. Então, assim, foram meses bem difíceis mesmo com a gravidez, sabe? Eu não esperava, tipo, né? Pensei, eu falo assim, nunca escondi, eu até sempre uma vez conversei com meu filho, num determinado momento, assim, pensei em tirar, sabe? Porque eu falei, cara, eu vi que tanta coisa que minha mãe passou, né? Eu saí de casa com 14 anos, sabe? Eu falei, eu não quero essa vida para mim, eu quero buscar, sabe? Não quero depender de homem, nada, eu quero viver, vou minha luta. Então, eu saí muito nova de casa. E aí descubro com 20 que eu tô grávida, assim, tô começando a minha vida. Tô me descobrindo o que eu quero fazer, né? E ali foi um baque para mim. Mas aí, graças a Deus, assim, hoje eu teria me arrependido amargamente, que eu amo meu filho está com 22 anos, hoje, quando eu falo isso. Sabe, que é bom a gente conversar e as pessoas verem, porque a gente acha que Deus não está olhando para você, e quando você vê assim, aquela luz no fim do túnel. Tive o apoio, sim, do pai dele na época, né? A gente não morava juntos, porque era só, ficava, né? Não era namorado, não era casada, nada. Então, para isso foi muito difícil. Eu morava de aluguel, eu morava na casa dos outros, né? Então, Mas tinha ele que pagar apoiou? aluguel. Sim, ele apoiou. E aí foi quando o meu filho nasceu. Tipo assim, eu não tinha dinheiro nem para comprar fralda, sabe? Aquela fase, tava, nossa... Tava tudo uma turbulência aqui, não tinha dinheiro para comprar fralda. Era leite. Aí Pablo parou de mamar com 3 meses porque eu não queria mais. Oh, e os meu leites são Deus. caros. Meu filho, uma lata de leite... Hoje é caro, naquela época também era caro. Aí minha mãe falava assim, criei vocês na dificuldade. Compra a caixa de leite, mistura um pouquinho de água integral. Pronto, entendeu? Ele não... Tá aí o meu filho forte, entendeu? Porque era o mais barato, era o que tinha condições de se comprar naquela época. E aí, quando o meu Pablo nasceu, eu falei, gente, 3 meses ele parou de mamar, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o trabalho no posto, porque fazer figuração não vai ficar dando para mim ficar, né, virando noite. Com o bebê Não em vai casa. valer a pena, né? E aí, minha mãe me ajudava muito. Às vezes, no final de semana, ela levava ele. Durante a semana, ela descia para trabalhar, a gente dormia lá em casa, ficava com ele. Aí, quando eu fui pro posto, eu botei ele na creche, né? Que tinha na rua mesmo, onde eu morava. Ele tinha 5 meses. Então, quando eu fui pro posto, o Pablo tinha uns 5 meses, isso. Que aí eu fui procurar, eu tinha um amigo, eu falei, se você precisa trabalhar, tenho experiência já na carteira. Então, naquela época, o posto era várias meninas trabalhando. Então, você ter experiência era mole, né? É. Então, eu já tinha trabalhado. Então, foi o primeiro, assim, de cara que eu peguei para não ficar sem fazer nada. E aí, comecei a trabalhar no posto. Então, ali surgiu, depois de um mês, ali por ali, assim, quase 2 meses, para 8, uns 3 meses depois, foi quando apareceu esse convite. Aliás, apareceu bem antes, assim, porque eu fui com 5, Pablo, 7 meses, fiquei um mês e pouco pensando, porque ele sempre passava lá e falava. Você sempre. tá brincando, ele foi Reforçava, insistindo. né? Foi insistindo. Só que aí eu falei, mãe, poxa, minha mãe, olha isso, não que eu seja contra, você gosta, mas você largar uma coisa certa por uma duvidosa que ainda está Sim. começando. E dá medo de tudo, né? Dá medo, primeiro assim, dá medo de não ser verdade, né? Primeira coisa é isso, dá medo de não ser verdade, ser uma enrascada. E a outra coisa é, ok, mesmo que seja verdade, e se não dá certo? Sim. O que né? eu faço? É. Aí eu falei pro seu Roberto, né, na época, o seu Roberto, até hoje, ele é dono lá do posto. Aí eu falei assim, olha, que minha mãe passava até roupa na casa da esposa dele. Então sempre conversava muito, né? Eles conversavam muito. E aí ele falou assim, tua mãe já tinha comentado isso com a minha esposa, não sei o quê. Eu falei, então, seu Roberto, acho que eu vou tentar. Porque é um dinheirinho bom, sabe? Vai dar uma melhorada, assim, na minha vida, nas minhas coisas. É um começo. Mas se não der certo, o senhor me aceita de volta, por favor. Aí ele falou, você tem certeza? Aí ficou assim, eu falei assim, eu tenho, eu vou. Aí quando eu decidi, Pablo tinha uns 8 meses por aí. Você 8 passou pra uns meses 9. pensando mesmo. Sim, lógico, né? Porque... Uma decisão. E o seu Roberto foi parceiro nessa hora. Não, ele Muito. foi tanto que eu já fui uma vez gravar lá no posto, ele falou, ainda bem que tu não me ouviu, né? Tipo, Você foi fazer um clipe no posto? na verdade, eu fui gravar matéria, né? Na época, foi até para Record, negócio de trabalho que tinha. Porque que eu já tinha Da feito tua na minha história. vida, minha história, enfim. Que e aí fui lá massa. gravar. E ele deu entrevista e falou, ainda bem que ela não
me ouviu, porque se ela tivesse me escutado, como é que ia ser? Entendeu? Hoje Esse ela convite mudou toda a sua vida, toda a sua trajetória. Mudou, porque quando a Gaiola começou, né, que é a Gaiola das Popozudas, eu dançava, eu e mais 5 meninas. E existia gaiolas mesmo, sabe? Tipo, a saída do pipiu, só que tu entra dentro, ficava de cabeça para baixo, subia. Então, assim, a gaiola começou nas comunidades. Né? Então, só numa noite a gente fazia 5 comunidades. Era 5. Às vezes chegava em casa... Dançando. Saía de uma e ia para outra. Só que as gaiolas, eles colocavam já... Quando a gente chegava, as gaiolas já estavam tudo, né, nos seus lugares, onde a gente ia se apresentar, tudo certinho, entendeu? Só entrava e fazia o show. Né? Tinha um DJ que soltava abertura, ia colocando as músicas, porque a gente dançava outros funk de outros MCs, dançava hip hop. Aí bem que a gente fazia um strip, aí tinha umas gaiolas que tinham um chuveiro, sabe? E aí ligava assim, a gente se molhava, ficava transparente. Então a comunidade era baixa, entendeu? Porque a gente usava mesmo aquelas roupas bem curtas mesmo. Tipo assim, a gente usava lingerie, né? E eu gostava muito de dançar. Então, você já dançava? Começou... Não, é porque eu gostava mesmo. Fui me adaptando ali, né? Não tinha passinho como hoje, que é TikTok, aquelas coisas todas. Não tinha tutorial, né? Não tinha tutorial. Ainda mais na gaiola. Não, ali a gente dançava, entendeu? Botava os meninos no palco,